Bom dia, turma do oitavo ano. Aqui é o professor Vitor de História. Nós estaremos falando ainda sobre o capítulo 7, a independência dos Estados Unidos da América, nas páginas 156 até a página 160, certo, turma? Vamos lá. Então, como se deu, esse processo de independência dos Estados Unidos? Nós observamos na aula passada que, com o fim dos conflitos em que os ingleses estavam envolvidos, eles saíram, com um espírito revanchista contra os colonos americanos, porque esses apoiaram os franceses, certo? Visando então uma retaliação contra os colonos ingleses na América, foram criadas então uma série de leis, que eram chamadas leis proibitivas inglesas. A primeira lei foi a lei do melaço, que era uma taxa sobre o produto da cana, que esse produto da cana era o que dava origem ao rum, que era muito consumido na colônia, e com essa elevação, com essa taxação no produto da cana, se tornava quase que inviável a produção do rum. E isso revoltou os colonos, mas foi só o início. Existiu também, foi criada também nesse período a lei do selo. Então, qualquer correspondência só era válida se tivesse o selo inglês. E para isso era também pago uma taxação sobre esse selo. Isso foi ainda mais revoltando os ingleses. Em resposta à taxação sobre o chá que era produzido nas colônias, que foi uma outra coisa que os ingleses fizeram, eles aumentaram os preços do chá que era produzido na colônia e diminuíram os preços produzidos na metrópole, na Inglaterra. Então compensava mais você produzir um chá importado da Inglaterra do que da colônia. Isso quebrava o mercado de chá dos colonos. E em resposta nessa concorrência desleal, os colonos invadiram embarcações inglesas em 1773 e jogaram diversas caixas de chá dessas embarcações no mar. Isso ficou conhecido como a festa do chá de Boston, certo? Aí foi que entrou a questão das leis intoleráveis, certo? Em resposta a esse episódio, os ingleses criaram novas leis para aumentar o controle sobre as colônias, que era a lei do Porto de Boston, em 1774, que fechava o porto e só reabriria quando as caixas que foram lançadas ao mar fossem pagas. Criou também a lei do aboletamento, em 1774, no qual os colonos eram obrigados a dar estrutura e instalações adequadas aos soldados ingleses. Eles podiam ali chegar na moradia do cidadão do colono, americano, e ele teria obrigação, de alimentá-lo, cuidá-lo, das instalações a ele por conta dessa lei. E uma outra lei que foi desse período também, mas que não foi negativa no sentido para os colonos americanos. Foi mais uma questão para o Canadá, que era a Lei de Quebec, em 1774, que concedeu a liberdade religiosa e de costumes para o Canadá, certo? A partir da recusa americana, certo, em obedecer essas leis e não pagar esses impostos, aconteceu o seguinte, certo? Esse conjunto de leis fez com que eles começassem uma revolta de fato contra os impostos americanos. Então, ocorreu em 1774 o primeiro Congresso Continental da Filadélfia, que foi eleito como representante supremo ali das colônias George Washington, certo? Que ele viria a se tornar então o primeiro presidente dos Estados Unidos da América. Nesse Congresso Continental da Filadélfia foram baixadas diversas resoluções contrárias às leis impostas pelos ingleses, estabelecendo inclusive parâmetros para que os ingleses obedecessem em relação à colônia, ou seja, dando liberdade à colônia. Os americanos, os colonos americanos não queriam perder a liberdade que eles tinham conquistado. Então a coroa inglesa ela não reconheceu essas resoluções do Congresso. E como resposta ela partiu para a luta armada, certo? Vocês não querem obedecer às nossas leis e estão querendo nos impor resoluções, pois nós vamos ir para a luta armada nesse momento. Então eles partiram para cima com mãos de ferro de fato e com chumbo grosso. E os ingleses eles tiveram uma vantagem inicial no conflito,
Mas os colonos eles não se entregavam, tá? E cada vez mais foram se mobilizando. Eles tiveram uma desvantagem inicial porque nem todas as colônias estavam mobilizadas, principalmente as do sul, que ainda eram, de certa forma, ligado à metrópole, certo? Mas aos poucos o sul foi aderindo ao movimento, certo? E até que em 1776 o cenário começou de fato a mudar, pois o rei Luís XVI, né, da França, ele começou a interferir nesse conflito através de fornecimento de armas, munições, remédios aos colonos americanos para enfrentarem os ingleses. Então, em meio a esse conflito, né, foi organizado o Segundo Congresso da Filadélfia, em 1776, sob a liderança de Thomas Jefferson, e foi então declarada a independência americana em 4 de julho de 1776. Então, a partir dessa data aí, os Estados Unidos se tornava independente na teoria, mas na prática o conflito durou até 1783, quando definitivamente os ingleses reconheceram a independência americana, certo? Então, turma, vocês observam que foi complexo, né? Foi duradouro, né, esse processo. Eles começaram a lutar por quase 10 anos por essa independência. Apesar que ela foi declarada 2 anos após o início do conflito, ela só foi reconhecida quase 10 anos depois, certo? Essa foi a aula de hoje, espero que vocês tenham compreendido. Boa sorte aí na resolução do exercício. Qualquer dúvida, retornem ao material. E até mais, turma. Bom dia, tudo de bom.